Como você contou, pandemia, estava com o trabalho híbrido pronto para circular como performance, site specific, e já não podia mais circular livremente através de fronteiras pelo mundo todo. A ideia de fazer em realidade virtual veio na hora, né, porque esse inconsciente veio à tona, ou conta pra gente como é que foi esse processo de as coisas virem se juntando, né? Porque o seu incômodo com o texto tinha longa data. Explorar o teatro pantomático, a performance, era recente. O híbrido estava dando muito certo dentro dessa linguagem, ele não precisaria necessariamente de uma conversão em direção às mídias digitais, né, às possibilidades da mídia expandida. Como é que foi esse processinho de juntar as duas pontas? Eu acho que se não fosse a pandemia, acho não, tenho certeza, se não fosse a pandemia, isso não estaria acontecendo agora. Eu muito certamente estaria viajando com híbrido, porque no ano passado, em 2020, já tinha, estava em negociação com algumas instituições e festivais, e um deles que já estava certo era em Budapeste, o Ziget Festival, que é um festival imenso de música, e, e eles viram o híbrido no Brasil Cena Aberta, em São Paulo, e me convidaram para performar lá. E aí, diante da impossibilidade, uma primeira experiência que eu fiz com híbrido em vídeo foi para o Itaú Cultural, primeira adaptação do trabalho que eu fiz aqui na chácara em Araçoiaba, de onde eu estou falando agora, no meio do jardim aqui da chácara, que eu peguei o meu próprio celular e criei uma traquitana e coloquei o celular, e aí coloquei a máscara e encontrei um ângulo, ia montando, fazendo o cenário, né? Nessa, esses desafios todos que a gente teve que passar dentro de casa para criar os nossos trabalhos e cenografar os nossos trabalhos, fazer também a direção de arte. E curiosamente, para o festival, para o Itaú Cultural, durante a pandemia eu escrevi textos para o híbrido. Eu pensei em desenvolver o híbrido em 7 episódios. Escrevi textos a partir do que eu imaginava que poderia ser o raciocínio desse homem planta, e também a partir muito das observações dos bichos e dos insetos aqui na chácara. Então eu lembro que fiquei observando as borboletas, né? Fiquei em São Paulo, na selva de pedras, onde eu estava vendo uma borboleta, aquela coisa, né? A gente parece a criança quando está vendo um bicho pela primeira vez, ou qualquer coisa pela primeira vez. A gente vê uma borboleta e fala, meu Deus, uma borboleta. Olha as cores dessa borboleta, olha essa, olha essa. E aí eu comecei a observar também que os beija-flores daqui, eles brigavam porque um beija-flor ia beber no bebedouro do outro. Nossa, os beija-flores também são invejosos. Eles também são territorialistas, também são maldosos, eles batem uns nos outros e tem água para todo mundo. E aí eu comecei a observar a chácara e os bichos e as coisas. E aí eu passei também, numa época que eu estava comprando frutas aqui numa horta que tem perto, passei por um lugar que tem um canil, e fiquei imaginando, né, os cachorros sendo adestrados. E aí na pandemia a gente não fazia nada, então eu ficava em casa escrevendo sobre as coisas que eu ficava pensando. E eu fiquei imaginando, né, que os cachorros, eles não... Na cabeça do híbrido, isso. E em palavras, o que é mais irônico no meio dessa história toda que eu contei antes, né? Antes. Fiquei imaginando, os cachorros, eles não fazem as coisas porque eles são ensinados. Eles só fazem porque eles percebem que eles vão ganhar um osso depois. Ou eles vão ganhar um pedaço de carne depois. Então, eles se submetem a essas ações, não porque eles gostam, mas por interesse. Porque eles sabem que depois de fazer tal coisa, eles vão ganhar tal coisa.
muito parecido com a gente também, né? De muitos momentos que a gente faz coisas que a gente não quer fazer, porque a gente sabe que vai ser recompensado por essas coisas. O híbrido surge também por conta de uma pesquisa em relação ao comportamento, né? Eu dei uma estudada em algumas teorias do comportamento, surgiu as ideias, daí também que talvez tenha vindo as ideias das moedas no galinheiro, que é um dos episódios do híbrido, onde o híbrido dá algumas moedas, na verdade ele dá milho, mas aí na edição a gente conversando, surgiu o som de moedas, não necessariamente de milho quando caía no chão, enfim, fazendo conexões aqui agora com o trabalho. Mas, enfim, tudo isso aconteceu de fato por conta da pandemia. E não necessariamente por conta da pandemia. Como eu falava da teoria do comportamento, quando eu criei o híbrido, é que eu queria falar sobre algumas coisas, mas não necessariamente pela palavra. Eu queria discutir por que determinados corpos e pessoas reagem diante de determinados corpos e pessoas que não pensam necessariamente umas como os outros outras. O que há? De onde nasce essa violência diante do estranho, do que é estranho para a gente? O híbrido é um ser estranho. O híbrido remete, talvez, ao Gregor Samsa, na Metamorfose do Kafka, que de repente acorda e se vê num outro corpo e não se entende nesse corpo, mas isso também pode estar relacionado a corpos LGBTQIA+, a corpos pretos, que diariamente são vistos, percebidos ou ignorados única e exclusivamente por serem quem são, nessa necessidade de se viver num lugar onde todos os corpos tenham que ser iguais e se relacionar de maneiras iguais. E não queria falar sobre isso a partir de teorias ou a partir de textos e diálogos que falem sobre isso. Por isso que surge o híbrido. E aí o 360 vai ao encontro desses pensamentos, né? Que nós temos 360 graus de possibilidades de olhar e nós não sabemos para onde o público está olhando. O público, quando coloca os óculos, ele é o senhor da cena, ele é a senhora da cena, ele é o dono, a dona da cena. Por mais que a gente pense tudo que vai acontecer em cada espaço que a gente delimitar, nós não temos a menor ideia de onde o público está olhando. Então, pensar que o híbrido ou o personagem ou uma pessoa vai pegar tal coisa em determinado momento, pode ser que a pessoa não veja, que ela esteja olhando para outra coisa, de costas para aquilo que a gente imaginou. E também é muito difícil fazer tudo isso em casa, né? Pensar esses roteiros trancado em casa, sem poder fazer um estudo de movimento, um estudo de câmera em cada locação que a gente imagina nesse momento de pandemia. Então tem algo também de intuitivo, teve algo de intuitivo aí de toda a equipe, da gente pensar, olha, esse espaço, também os espaços foram muito pensados por conta desse momento de pandemia, né? Todo mundo trancado em casa. Gente, as pessoas estão com saudade de uma cachoeira, né? Deve ser legal a pessoa pegar o celular dela, que o híbrido, o primeiro trabalho que a gente fez, que nós fizemos aqui no Grão, ele foi feito para celulares, né? Uma websérie, a gente chamou de uma websérie em episódios, onde a pessoa do híbrido foi transitando por vários locais. Então, em algum lugar também a gente imaginava de encontrar locais, o galinheiro que a gente filmou, dentro de uma fazenda que a gente estava. Alguns lugares caíram, porque a gente queria filmar junto com vacas, só que as vacas são vacas, as vacas não reagem, não são domesticadas, não são adestradas.
Então, não houve possibilidade de gravar dentro do curral das vacas, que a gente queria ter uma cena ali. Teve essas dificuldades também. Mas tudo isso foi um encontro de proporcionar uma experiência em que as pessoas pudessem se relacionar um pouco mexendo os seus próprios corpos nas suas casas e saindo um pouco da tela e dessa relação frontal que estamos tendo agora nessa conversa, por exemplo. No híbrido, né, você desempenha várias funções, né? Performando, escrevendo, tendo escrito esses textos básicos, dirigindo. Você pode contar para a gente como foi performar essas diversas funções e como é que foi sua curva de aprendizado, entendendo que era uma situação inédita para todos nós, né? De formatos, de fazer, de processo, né? De escrever para aquele formato, de pensar a cena para aquele formato. Inclusive, queria que você falasse um pouco de atuar para o 360, como foi. Então, das suas múltiplas funções e sua curva de aprendizado. Eu sempre pensei, quando eu olhava um trabalho e via assim, fulano de tal, diretor, e fulano de tal no elenco. Por mais que tenha um assistente de direção, eu sempre pensava, arriscado. Continuo pensando que é arriscado. Porque se você dirige e atua, uma hora você vai começar a confundir as coisas, que você tem que pensar, né? Tem o teu pensamento para a criação daquela figura, daquela personagem, e tem o teu pensamento sobre a obra em geral, se você está dirigindo. Mas nesse caso, optar por dirigir foi consequência do processo pandêmico que imobilizou, tirou de circulação algo que era uma performance, que eu não tinha roteiro, porque o híbrido, quando foi apresentado pela primeira vez em Nova York, eu falava em português, inglês e espanhol, as pessoas iam chegando e eu me relacionando com aquilo que acontecia em volta de mim. Então eu lembro que um cachorro uma vez latiu, veio para cima de mim, tem foto até desse cachorro, uma das fotos que eu tenho do trabalho. Teve gente que deu sorvete, às vezes eu fazia uma pergunta em inglês e respondia durante 2 minutos em português. E isso está conectado com o que eu estou falando em relação à palavra, porque as pessoas entendiam a pergunta, mas não entendiam a resposta. Então, por mais que às vezes a gente também pense que tem o domínio todo de algo, eu acho interessante o que a performance traz do risco, que é vou instalar uma obra, vou performar num espaço público e vou ficar dentro da terra ou dentro de um container, de um vaso, de um tambor, como um homem-planta, mas eu estou sujeito a passar a alguém e se relacionar com isso de uma maneira que eu não pensei, eu estou sujeito a tudo que pode acontecer num espaço público, todos os tipos de relações. Então, esse risco da performance, de certa forma, acabou contaminando o trabalho. Esse risco da performance, que também era um lugar de interesse meu, porque eu nunca fui um ator apolíneo, né, de começar um trabalho. Já trabalhei com artistas e artistas apolíneos, apolíneas, de terem um total respeito pelas palavras todas que estão colocadas no texto e dizê-las com todas as vírgulas. Os sátiros me trouxeram muito isso, de nós improvisarmos em cena, e também por conta de muitas das cenas que nós fazíamos nos espetáculos, que eram em relação com o público, e que nós só descobríamos elas durante a temporada.
Então, estreava de uma maneira e terminava de outra completamente diferente. Cada dia era diferente. E assumir essas duas funções, obviamente, como eu disse, que eu já, ao olhar para um trabalho que foi feito dessa maneira, eu acho arriscado, acho difícil, mas vai ao encontro de tudo que eu estava pensando, né? De não também construir, e por conta das dificuldades todas que a gente estava tendo, mas muito também por conta desse meu desejo de me experimentar na performance, de estar a fim de arcar com os riscos que esse tipo de experiência proporciona. E com o frescor que isso traz para o trabalho. Embora, óbvio, a gente não tenha partido absolutamente do nada, porque o híbrido já tinha um histórico, já tem um histórico, e tudo que a gente foi pensando e foi descobrindo, e ainda estamos descobrindo, porque há um mundo de possibilidades para ser explorado dentro da realidade virtual, tudo isso acho que, de certa forma, está no trabalho. Eu percebo assim pelas experiências. Houve uma crítica do trabalho, do nosso trabalho, em que a frase, eu não lembro exatamente a frase, mas é assim, é do Tudo Menos Uma Crítica, que ele fala que eu, no tempo presente da fruição, me relaciono com o performer no tempo passado da obra. A gente discutiu muitas coisas durante o processo, mas é legal também ver o quanto as pessoas vão se relacionando com isso, e a gente tem a cada dia que esse trabalho vai ser filmado novamente, vai ter uma continuação do híbrido, então a cada dia a gente também está pensando como fazer isso. Mas, para finalizar, acho que tudo isso não surge como desejo de uma direção, de um projeto que foi originalmente concebido para isso, mas fruto de acasos que fizeram com que uma obra que inicialmente era uma performance necessitasse de mais profissionais por conta de uma outra relação, de uma outra forma de apresentá-la, de uma outra mídia, e por ter partido de um projeto original, eu também não gostaria de entregar a direção de uma performance, algo que foi criado por mim. A performance tem muito isso, a questão autoral que ela possibilita, que ela propõe, de onde ela parte, e entregar a direção do híbrido, de questões muito pessoais, para outra pessoa e falar, olha, eu estou sentindo isso, então, embora isso tenha acontecido na nossa relação, em toda a equipe, a partir das escolhas que a gente fez e do que o trabalho resultou em todas as etapas, incluindo a maneira de apresentá-lo, né? Vai ser no site X, no site Y, enfim. Acho que eu também poderia reverter essa pergunta para você, procurando trazer um pouco de caos também para essa entrevista, e te perguntar como foi, como diretor, olhar para isso, um dos diretores do trabalho, e olhar para isso dentro do ambiente da realidade virtual, né? Para sair desse formato do roteiro. Eu respondo. Para ser fiel aos meus pensamentos. Brincadeira. Eu respondo, mas aí a gente volta também para a perspectiva do curso, que depois eu quero te perguntar dessa relação com a câmera. Eu acho que foi uma experiência profundamente
divertida arriscada, né, do qual a gente tinha pouca certeza e pouca referência, porque a gente trocava muitas informações. Olha, veja, vamos ver esse vídeo. Mas eu tinha uma sensação de que nada era muito parecido, né? A gente tinha a Bjork, a Laurie Anderson, videoclipes, tinha o curta-metragem do Espantalho como uma referência mais próxima. E eu falei, bom, eu tenho certeza de uma coisa, que o que a gente foi produzir não é parecido com isso. Né? A gente você partiu do teatro e eu parti do cinema, sem ter assim uma larga experiência com mídias e tecnologias que, como você falou antes, tem uma história desde os anos 60, pelo menos, de narrativas através de computador, e não era uma coisa que estava no nosso dia a dia, então não tinha muito como imaginar como seria o resultado. E a gente pensou cena a cena, tentando valorizar os elementos que estavam no roteiro, tentando manter a energia ali que a personagem tinha muito, né? Ela já é muito empática, né? Já é muito provocante. Quando entra o híbrido em cena, para dizer uma cena que a gente citou aqui, que é o galinheiro, começa com um galinheiro vazio, e aí uma entrada de uma personagem absolutamente impactante, né? E fantástica. E mantém a atenção do. Ali eu tinha certeza, pô, a gente vai manter a atenção de quem está assistindo, de quem está interagindo por um tempo. Quanto tempo e que forma a gente ia apresentar isso, estava a ver, né? Eu fico muito feliz de ter assistido Entre, ver que a pesquisa continua avançando, por exemplo, com cortes dentro da cena, com duração mais estendida, e principalmente com a experiência do headset, né? Que traz uma qualidade para a experiência que é transformadora. Quer dizer, existe uma barreira que a gente enfrentou no mundo da internet, que foi o browser, né? A coisa de como fazer todo mundo chegar, seja através de celular, que era a principal mídia que a gente estava pensando por conta do uso das pessoas, seja pelo notebook, que não era a mídia ideal, mas a gente conferiu nas estatísticas, teve um bom número de pessoas que acessaram por notebook. E no fim, a gente teve muito mais dificuldade de uso, né, de usabilidade, do que com a experiência que contagiou, né? A questão da sonoridade. Até hoje eu ouço, para elogiar o Renan aqui, até hoje eu ouço falando, mano, é fantástico virar e sentir a complexidade daquele mundo sonoro 360. Acho muito muito bonito mesmo, assim, muito encantador. É quase a fábula da borboleta que você contou, de ficar encantado com uma coisa que é perceber o som passeando, né? A cena do bosque, que é a nossa cena mais emblemática, mais discutida, quando a personagem do Ido passa correndo pelo bosque, a voz se aproxima e dá a volta e vai lá atrás, dirige a cena pra gente, né? E nisso, olha, eu fui esperto na minha resposta porque eu trouxe de volta para um lugar que é a tua relação com o aparato. Um pouco pensando aqui no curso, bom, você vem de uma bidimensionalidade do teatro tradicional por uma tridimensionalidade da performance. Já tinha algo de 360 que o híbrido era instalado enterrado, quer dizer, as pessoas podiam ver ao redor. Te muda alguma coisa? A resposta até pode ser que não, tanto faz, não é uma coisa muito relevante para mim, mas essa coisa de expor o mundo em 360 muda para você em relação à criação e ao corpo de atuador também, enquanto você performa? Como é que a experiência da câmera em 360 muda você? Eu acho que isso está mudando no mundo, né? Nós temos visto também, fiz uma disciplina com o Romero Tori na Poli, e de experiências imersivas aplicadas à educação. O Romero é uma das referências nessa área, e conheci alguns ambientes virtuais, o Virbela,
por exemplo, o Frame VR. Frame VR, por exemplo, que eu estou querendo agora fazer um trabalho dentro do Frame VR, que é como se fosse enfim, tem várias salas que você pode usar, né? Mas o que eu estou falando disso é o quanto essas experiências elas têm crescido cada vez mais. Então, você pode hoje, num congresso, dentro de um campus, não hoje, isso faz há bastante tempo, né? Talvez a gente tenha, eu tenha me relacionado com isso recentemente. Mas é possível, assim, a enfermagem tem se utilizado disso. Agora, em outras áreas, tem abarcado a realidade virtual, especificamente em cada uma dessas áreas para um objetivo. Mas eu acredito que no próprio Entre, por exemplo, que é esse trabalho que foi criado com 4 performers. Quando a gente terminou o trabalho, acho que no meio do trabalho também já tinha me vindo a ideia de um Guernica explodido para uma experiência de um prólogo para o público, para que o público, ao entrar no museu, começasse a observar, e esse Guernica explodido seria a partir dos próprios elementos do trabalho, dos vídeos que nós fizemos, eles explodidos pelo museu, para que a pessoa, ao caminhar, o corpo dela já fosse se relacionando com o espaço físico em 360. Uma espécie de preparação para a imersão, onde ela irá naturalmente ter que olhar e poder olhar para todos os lados. E, assim, as ideias foram muitas de se fazer isso, né? Mas depende de 500 questões. Né? Para pendurar uma coisa no espaço, você precisa de coisas que não estavam previstas, como também muita coisa aconteceu no próprio híbrido, de nós irmos descobrindo durante o caminho o que é possível de se fazer. Acho que ainda tem um longo caminho aí dessa primeira pesquisa para o próximo, para a continuidade do híbrido, que agora iremos apresentar presencialmente, e o que acontece antes, o que acontece depois, que espaço é esse onde a gente vai apresentar, se você apresenta num bar, a pessoa se relaciona de um jeito, o que tem antes da pessoa entrar na realidade virtual, antes dela utilizar o headset, os óculos, se ela chega num lugar e já coloca, é uma coisa, se é uma preparação para isso. Mas tenho pensado também tenho alguns lampejos, uns flashes de outros trabalhos que começam a tomar forma na minha cabeça, em que essa experiência em 360 seja explorada não apenas na realidade virtual, mas também com a realidade virtual. Borrar essas fronteiras entre instalação, teatro, performance, dança. De certa forma, isso já acontece em todos os trabalhos, porque quando a gente inicia um processo, seja ele no teatro, na dança, na música, na performance, no cinema, a gente parte de referências, de outras referências de outras áreas. Mas estou dizendo no sentido de borrar essas fronteiras, né? Em determinado momento, isso é teatro, mas é cinema, mas tem uma dança pro desespero dos puristas, né? O híbrido, por exemplo, foi indicado na PCA numa categoria avanço digital, pelo caráter tecnológico inovador. Ele está numa categoria, né? Ele não está entre os trabalhos, tem lá os trabalhos de teatro e tem a categoria avanço digital. Então, de um lado, é interessantíssimo nós termos o nosso trabalho, tenha sido criada uma nova categoria para o nosso trabalho. Por outro lado, tudo que foi feito nesses últimos meses borra todas as fronteiras entre as áreas, né?
cinema e teatro, dança. Agora, o híbrido também questiona tudo isso, né? Também pode, também quer questionar tudo isso, essas caixinhas, né? Então, pretendo, nos próximos trabalhos, depois de todos esses meses pesquisando sobre a realidade virtual, ainda explorar isso, porque temos visto que há muita coisa sendo feita, mas em relação ao teatro, especificamente, e talvez a dança, vocês que estão nesse mergulho aqui, neste ciclo, por exemplo, devem ter se deparado, estão se deparando com mais trabalhos, mas tenho olhado, buscado e há poucas pessoas para se trocar atualmente. Então acho que a gente ainda tem muito campo para explorar isso. E não estou falando de só na cidade de Sorocaba. Estou falando isso em São Paulo mesmo, no Rio de Janeiro, em BH, em Sertãozinho, no Sul, no Norte, no Nordeste. Acho que é uma experiência ainda que conta com poucas experiências. Então, acho que temos muito campo de trabalho aí para isso.